Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira grande, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo de número 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair, morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e havendo muito tempo, percebendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, este, sem dúvida alguma, é um dos textos mais emblemáticos das páginas neotestamentárias, tendo em visto ser escrito por alguém que conhecia de fato e que tinha intimidade com Deus, um homem que andou com o apóstolo Paulo, Lucas, o discípulo, o médico amado. Nós temos aqui uma grande lição da parte de Deus que nos leva a uma dimensão transcendente até alcançarmos a presença do eterno Deus. A Bíblia nos relata que Paulo estava viajando de Cesareia em direção a Roma. Todos sabem que o grande projeto do apóstolo era estar em Roma para lá pregar. Roma, todos conhecem perfeitamente a Bíblia e sabem, era a capital do império. Portanto, era a cidade mais importante do mundo de então. Paulo queria estar lá, para de lá propagar a mensagem de Cristo ao mundo. Mas ele não esperava que fosse assim que Deus o conduziria até esta cidade. A Bíblia nos diz que ele está preso. Ele é um dos 276 que estão tripulando no navio em direção a esta cidade. Porém, a Bíblia nos mostra que no trajeto aconteceu que eles foram acometidos de uma grande tempestade. Esta grande tempestade começa a balançar, a sacudir o barco, a sacudir e açoitar com veemência o navio em que eles estavam. E algo muito terrível acontece. Repentinamente, as coisas pareciam que iam se acalmar. A tempestade parecia que ia se findar. Mas é aí que a coisa começa a ficar pior. A tempestade se levanta e a Bíblia diz que um grande vento, chamado Euroaquilão, que na tradução significa ventos do leste com ventos do norte, eles se chocam e causam um grande redemoinho de vento. Este vento foi tão poderoso que começou a sacudir a embarcação com tanta força, a ponto de o barco começar a se quebrar, a ponto de o barco começar a ser rachado. A Bíblia nos diz que quando o vento vem, a tempestade chega, eles começam então a perder a sua esperança. Eles estão agora atônitos, pasmos diante do que está acontecendo. E eles começam a deixar com que o barco siga à deriva, porque em meio à tempestade, às vezes nós pensamos que o mar vai nos levar, e nós não temos reação diante de tudo aquilo que está acontecendo. De repente, a Bíblia nos diz que eles têm uma ideia: vamos aliviar o navio, vamos jogar fora,
vamos tirar toda a bagagem que não é útil e até aquelas que às vezes são úteis para que o barco alivie. Na hora da tempestade, temos que aliviar o nosso barco. Comece a tirar a bagagem que não é utilizável. Comece a tirar da sua vida aquilo que não presta, porque senão o barco vai afundar. Então eles começam a aliviar o barco. Essa é uma grande lição. Eles vão jogando. A Bíblia diz no versículo de número 18 que eles começam a perceber que a tempestade ela vai aumentando cada vez mais, a ponto de, durante muitos dias, eles não conseguirem contemplar nem sol, nem estrelas. E a Bíblia diz, o texto nos revela, que a esperança deles se foi. Porque em meio a grandes tempestades da vida, a esperança começa a se esvair. E o texto nos diz, queridos irmãos, que o navio começou a se quebrar. O povo começou a ficar apavorado. 276 pessoas estão em tempo de desespero. Eles dizem, nós vamos morrer. Alguém começa a gritar, quem souber nadar pode pular. Quem souber nadar pode tentar se salvar. Quem souber nadar, quem tiver habilidade na natação, tente se salvar, porque quem ficar no navio vai morrer. Então Paulo se levanta. Como é bom quando tem um Paulo no navio. Paulo se levantou e disse, espera aí, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Mas quem é você? Você é o capitão do navio? Diz, não, sou só mais um prisioneiro. Prisioneiro? Por quê? Sou prisioneiro de Cristo. Você é um prisioneiro e tem o que a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, ninguém pule fora do navio, porque esta mesma noite, o Deus a quem eu sirvo, eita, enviou-me o seu anjo, e o anjo trouxe uma mensagem dizendo, ninguém saia do barco, porque o barco vai se quebrar, mas ninguém vai morrer. A salvação está dentro do barco, meu irmão. Fica no teu lugar, porque quem estiver fora vai morrer, mas quem estiver dentro vai ser salvo. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus? Salvação está dentro do barco. Mas pastor, eu sei nadar, eu vou pular, eu vou ser salvo. Não vai não, porque a salvação não é pelas obras. Ninguém se autossalva, isso é heresia. Isso é ensinamento de seita. A salvação está aqui dentro. Fica dentro do... A tempestade não dura para sempre. Fica dentro do navio. Dá um toque na pessoa que está do seu lado, é só essa vez. Diga para ele, diga para ela, fica no navio. Se ele crer, ele vai dar um glória a Deus, um aleluia, vai dizer alguma coisa. Aqui dentro tem salvação. Aleluia. O barco começou a perecer. O barco começou a se quebrar. E Paulo disse, Deus disse que não vai morrer ninguém se ficar dentro do barco. Nem um fio de cabelo vai se perder. Eita. Eu aprendo que em meio à tempestade, no trajeto para chegarmos no nosso destino, as tempestades virão. Deus está falando com alguém aqui. O barco vai se quebrar, mas você não vai morrer. Quantos de nós aqui que já tiveram barcos quebrados? Quantos de nós aqui que já viram os seus barcos afundando? Todos nós. Todos nós tivemos barcos que se quebraram. Isso é normal na vida cristã. Porque a vida cristã, ela não é um mar de rosas. A vida cristã, ela não é fácil. Mas a graça de Deus está sobre você. O grande teólogo Matthew Henry, ele vai dizer uma frase fantástica. Ele diz o seguinte, ele diz que a graça de Deus pode fazer qualquer coisa sem o pregador, mas o pregador não pode fazer nada sem a graça de Deus. Eu me lembro de que David Livingstone, um dos maiores missionários dos nossos tempos, ele foi e doou a sua vida às missões. E um belo dia ele disse o seguinte, Senhor, leva-me para onde tu quiseres, desde que vás comigo.
coloque sobre mim o peso que tu quiseres, desde que me carregues. E desata todos os nós da minha vida, menos o que une o meu coração ao teu. Isso é vida de missionário. Missionário não escolhe. A história nos conta a respeito da grande missionária Sophie Miller, que foi missionária entre os indígenas da Colômbia. E um dia chegaram para ela, pastor Moisés, e perguntaram para ela assim: como que a senhora doou sua vida às missões? Como que você recebeu o seu chamado? Aí ela disse assim: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Tem alguém aí que pode dar uma glória forte para Jesus? Missionário é assim, ele não tem prendimento nessa vida, ele sai para fazer a obra de Deus. Foi Paulo. Paulo está preso por pregar o evangelho, ele está dentro do navio aprisionado, mas ele está tendo direção de Deus. O capitão do navio disse: vamos morrer. Mas o capitão do universo disse: não vai morrer ninguém. E quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem sabe é Ele, quem tem o controle é Ele. Ele é o todo-poderoso, Ele é o transcendente, o imanente. Ele é aquele que pode, aquele que faz, aquele que comanda, aquele que desmanda, aquele que é, aquele que pode, aquele que é, que era, que há de ser, o todo-poderoso, El Shaddai. Ele está aqui nessa noite. Levante a mão e glorifique o seu nome.